Bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso Revit Projetos Elétricos. Então vamos começar aqui com essa primeira aula. A gente vai bater um papinho um pouco rápido sobre o que a gente vai fazer aqui, alguns aspectos sobre o Revit que são importantes para a gente começar e também sobre os projetos elétricos em particular, beleza? Então, antes de mais nada, eu queria me apresentar. Alguns já me conhecem do curso de Revit Projeto Hidrossanitário e também do curso de CAD. Meu nome é José Matheus, sou aluno do nono período de Engenharia Civil da UFAL e estou no PET de Engenharia Civil há 3 anos e 4 meses. Pouquinho de tempo ainda. Nós vamos utilizar um software fantástico chamado Revit. Lá no nosso site tem uma frase logo no começo dizendo que o Revit é um software que revolucionou a arquitetura e a engenharia. E eu abriria um pouco mais, que além do Revit, o BIM revolucionou a arquitetura e a engenharia. Então aqui nós vamos utilizar o Revit, que é um software que faz parte dessa tecnologia. O BIM significa em português modelagem da informação da construção. E o Revit ele é um software que faz parte da tecnologia BIM. Então o BIM não é um software, o BIM é uma tecnologia, uma filosofia, enfim, tem gente que fala de várias formas. Então o Revit é uma parte desse todo chamado BIM, beleza? Bom, o Revit ele tem uma série de potencialidades que a gente conversaria aqui para sempre. Eu separei 3 delas que nós vamos explorar em particularidade aqui nesse curso. Primeiro, a interoperabilidade. O que isso quer dizer? A potencialidade do Revit de fazer com que profissionais de diferentes disciplinas, quando eu falo disciplinas, lembra disciplinas da universidade, da faculdade, mas disciplinas é um termo realmente do Revit para designar as áreas de um projeto. Então, a área hidráulica, a área elétrica e, no caso, a área estrutural, mecânica, enfim, que são áreas disponíveis no Revit. Além da arquitetura, né? Claro, também. E a possibilidade no Revit, há essa possibilidade de todos esses profissionais que trabalham nesses projetos, na arquitetura e nos complementares, trabalharem ao mesmo tempo, em cima da mesma base, do mesmo arquivo, trocar ideia entre si, ir ajustando, compatibilizar. O Revit ele tem a possibilidade da compatibilização de projeto, que a gente chama de Clash Detection no Revit, então é uma potencialidade. Outra delas seria o famoso as-built, que significa o quê? Aquilo que a gente vai gerar no Revit, o projeto que a gente gera no Revit, ele se apresentará no software da forma que ele vai estar sendo construído. Então o Revit ele tem todas as informações, isso vem muito característico do BIM, que engloba todas as informações sobre o projeto, ou seja, o material daquilo que eu estou construindo, uma parede tem lá a sua parte de revestimento, todas as camadas que fazem parte daquela alvenaria tá lá descrito. Então o Revit ele vai aproximar o nosso projeto o máximo possível de como ele vai se apresentar quando estiver construído. Isso é uma via de mão dupla. O Revit fecha esse acordo com a gente, ó, o que você fizer aqui eu vou apresentar da forma mais próxima possível do real. E você fecha um compromisso com o Revit. Eu vou inserir, vou dar os meus inputs no software de forma mais próxima possível do real. Então, eu não vou... alguns detalhes que às vezes são banais em representação de projeto, nós não vamos cometê-los aqui por motivo da gente estar tentando fazer o mais próximo possível do real. Beleza? Bom, outra potencialidade que a gente vai explorar um pouco nesse curso em particular é a possibilidade de utilizar tabelas programadas do Revit para até fazer meio que um dimensionamento do nosso projeto. A gente vai quantificar algumas informações que o Revit já vai obter essas quantidades automaticamente do meu projeto. Então eu vou ter uma tabela linkada com as quantidades do meu projeto. A gente vai utilizar essas informações, acho que logo aqui nas primeiras aulas, quando a gente for para a previsão de carga, mas eu queria fazer um adendo muito importante sobre esse ponto que eu estou falando aqui, que eu acabei de dizer aqui que a gente vai meio que fazer um dimensionamento no Revit. Mas eu queria deixar aqui claro
que o Revit ele não dimensiona projetos. O Revit ele não tem uma função, ó, essa função aqui dimensiona um projeto. A gente utiliza os comandos, as funções que o Revit tem para aproximar desse dimensionamento, trazer informações simultâneas do meu projeto, mas sempre quando a gente fizer esse processo no Revit, é recomendável e a gente deve checar todos esses valores em uma planilha, fora em softwares de planilhas eletrônicas, para checar esses valores gerados pela tabela do nosso template. Então não vamos entregar o dimensionamento ao Revit. O Revit vai dar um pré-dimensionamento para a gente, que aqui a gente vai utilizar porque estamos em questões didáticas e como eu falei na primeira aula, na aula de boas-vindas, o foco do curso não é dimensionar projetos elétricos, aprender projetos elétricos, aprender a disciplina instalações elétricas, a gente vai aprender como fazer um projeto elétrico no Revit. Beleza? Então a gente vai utilizar e vai... e claro, eu também não vou deixar, como eu falei na aula de boas-vindas, as coisas jogadas, né? Então a gente vai sempre estar falando aqui o máximo possível da teoria das instalações prediais, mas sem focar, não é um foco. Beleza? Bom, e o que a gente vai fazer aqui é um projeto elétrico residencial em baixa tensão. Então é claro que se a gente pegar, como a gente vai fazer uma residência, a gente, não vou dizer nunca, porque nunca a palavra é forte, né? Nunca se sabe, mas dificilmente vamos chegar em uma instalação de média tensão. Então, a norma que a gente vai utilizar é a NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão, que da ABNT vai ser a única norma que a gente vai se referir. Por que eu falo da ABNT? Porque alguns critérios, algumas coisas das instalações elétricas dependem de concessionária para concessionária de energia. Então, algumas coisas vão ser de um jeito aqui, outras vão ser de outro jeito em outro estado. Então, claro que tem coisas que você já sabe, como por exemplo a voltagem, né? A tensão nas residências, em alguns lugares é 127, em outros lugares é 220 volts. Então a gente vai tratar sobre essas particularidades, e aí eu vou falar sobre, quando eu falar sobre elas, eu vou dizer que essa particularidade é uma coisa que está referida nas normas da sua concessionária. Então, quando for algo assim, eu vou sempre mencionar. Tranquilo? Bom, e qual será o nosso passo a passo? O que é que a gente vai fazer aqui o que é que a gente deve fazer e o que a gente vai fazer aqui para confeccionar um projeto elétrico, isso em geral. Isso aqui já é um tema fora do Revit. O que é que a gente vai fazer, o que é que a gente deve fazer para realizar um projeto elétrico? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é prever as cargas, ou seja, eu não vou colocar tomadas nos meus ambientes, não vou colocar potências de iluminação no meu ambiente de forma aleatória. Eu vou utilizar os parâmetros que a NBR 5410 nos diz para calcular a quantidade mínima de tomadas e a potência mínima de iluminação. Então, a norma vai me dizer o mínimo e eu posso adotar mais. Mas ela vai dizer, ó, daqui para baixo você não passa. Depois disso, nós vamos no projeto lançar esses pontos de iluminação e essas tomadas. Essa localização não está prevista em norma. A norma não fala, ó, você deve botar uma tomada aqui. Então a gente vai conversar um pouco, trocar ideia de algumas coisas que a gente pode fazer, mas não é uma regra. Nem vamos parar muito para falar sobre isso não. Mas, porque não é um foco, mas de vez em quando vamos conversar, vamos tentar buscar uma arrumação legal. Tem muita dica sobre isso na internet também, então tem gente que fala de um jeito, tem gente que fala de outro, então fica mais a critério do projetista. Então depois nós vamos criar os circuitos elétricos, porque a nossa instalação ela não pode estar toda em um circuito elétrico, a gente vai separar esses elementos da minha instalação, a gente vai separar em circuitos elétricos, utilizando também esses critérios estabelecidos na NBR 5410. E depois nós vamos dimensionar a bitola dos seus condutores, ou seja, o diâmetro dos fios que vão conduzir a energia elétrica nesses circuitos. Depois disso feito, nós vamos lançar os eletrodutos, lançar as indicações dos condutos que passam em cada um deles, ou seja, os condutores fase, neutro, terra e retorno, onde que eles passam, de qual circuito eles fazem parte,
Vamos fazer isso aí. E depois, no final, a gente vai fazer a anotação do nosso projeto, as indicações necessárias e gerar as vistas e os diagramas necessários, que no caso é o diagrama unifilar do quadro, que é a disposição dos disjuntores e quais circuitos esses disjuntores atendem, qual é a corrente desses disjuntores. Então a gente vai fazer isso aí também. Beleza? Então, próxima aula nós já vamos entrar para falar sobre vínculos e templates e já vamos abrir o Revit para começar a preparar o nosso ambiente para entrar no nosso projeto. Tranquilo? Então, até lá!